Vamos conversar um pouco sobre a origem do petróleo. Como é que surge? Antes de nós iniciarmos qualquer discussão analítica sobre geopolítica envolvendo o petróleo, sobre política ou economia, nós temos primeiro que saber de onde foi que ele surgiu. Você já parou para pensar no poder que o recurso natural possui, ao ponto, por exemplo, dele gerar guerras, disputas, quedas de governo, mudanças repentinas de regimes? Quando a gente fala de um recurso natural como esse, a gente está normalmente citando o petróleo, que o petróleo ele envolve toda uma dinâmica no nosso planeta de cobiça, de busca, de preocupação, ao ponto que ele é chamado inclusive de ouro negro. Eu penso particularmente muito no petróleo como se ele fosse uma droga. Uma droga que, por exemplo, a humanidade não consegue se desgarrar. Uma droga que o nosso planeta está tão viciado que a gente está consumindo tanto. Nós sabemos que vai acabar, inclusive muitos profetas do Apocalipse falam isso no fim do petróleo, mas o ser humano utiliza cada vez mais, sempre tem uma busca incessante por essa utilização. Quando vai acabar? Eu não faço a mínima ideia. Eu não tenho nem ideia de quando ele vai acabar. Sei que não vai ser amanhã, que não vai ser semana que vem, que não vai ser daqui a um ano. Mas como eu disse anteriormente, antes da gente discutir qualquer problema geopolítico que envolva o petróleo, sobre esse vício do planeta, essa cobiça de alguns países, vamos conversar um pouco sobre a origem dele. Nós sabemos que o petróleo é uma substância de cor negra e que ele é uma grande mistura de hidrocarbonetos fósseis. Você deve estar se perguntando o que é um hidrocarboneto. Só para você saber, hidrocarboneto é uma substância orgânica que suas moléculas são formadas por átomos de hidrogênio e carbono. Como eu já te disse, ele é uma substância de cor negra, que é uma grande mistura de hidrocarbonetos. Essa mistura ela é resultado de um soterramento seguido de uma decomposição de matéria orgânica animal ou vegetal em ambiente marinho. Nesse momento vai entrar as condições de temperatura e de pressão e o petróleo vai ter origem. Só que após isso, antes de você ter propriamente o petróleo, ele vai ter uma rocha chamada rocha reservatório ou rocha armazém. Nesta rocha reservatório é o local de onde esse óleo ele é expulso. Inclusive a palavra petróleo vem daí. Petróleo vem do latim, onde petrus significa pedra e oleum, como o próprio nome diz, significa óleo. Portanto, refere-se diretamente à rocha onde o material está encontrado. E após esse processo de decomposição, após esse produto dessa decomposição, nós vamos ter algumas substâncias que vão ter origem ali. Nós vamos ter uma substância de característica sólida, conhecida como betume, uma substância com características líquidas, que são os óleos, e uma substância com características gasosas, que nada mais é do que o gás natural. Portanto, o gás natural, só para ter esse exemplo, ele está totalmente ligado à extração do petróleo. Aqueles bolsões onde você não tem petróleo, naquele bolsão você vai ter o resíduo gasoso desse processo de decomposição que dura alguns milhões de anos. É interessante que assim, quando nós falamos de petróleo, a gente tem que sempre lembrar que a prospecção petrolífera, a retirada de petróleo, ela é feita normalmente em terra e no mar. E mais interessante ainda, que dessas duas prospecções, esta prospecção, que é de terra, ela é a mais barata. Os custos dela são mais reduzidos. É só você comparar as estruturas. Muito mais simples, coloca uma bomba para retirar esse petróleo e o gasto que é para você fazer toda essa estrutura de uma plataforma de petróleo. Só que a prospecção de terra ela é muito mais barata, mas a prospecção marítima ela é muito mais rápida e eficiente. Você consegue gerar uma quantidade muito maior de barris de petróleo a partir da prospecção marítima. E atualmente, a prospecção marítima ela é o método preferido das petrolíferas, como por exemplo a nossa Petrobras. É só você buscar no mapa ou no próprio site da Petrobras que eles vão te mostrar uma infinidade de imagens de plataformas de petróleo. Hoje é a forma onde a Petrobras mais retira
petróleo, da onde a Petrobras mais produz barris de petróleo. Bem, como nós já conversamos, o petróleo é extraído das rochas de reservatório por meio de bombas e posteriormente ele vai ser refinado em torres como essa, que são as chamadas torres de refino. Nestas torres vai ser feita a chamada destilação fracionada. Deixa eu colocar aqui o termo. Onde cada seção dessa torre vai passar por um processo químico para que seja retirado os derivados do petróleo, como você pode ver aqui. Vai resultar em vários derivados, como tu pode ver. Esses resíduos que são a parafina, o asfalto, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene, gasolina, gás. Cada seção dessa daqui vai te dar algum tipo de derivado do petróleo. E o que também é interessante é que esses derivados do petróleo, eles também são utilizados na geração de energia. De que forma? As famosas termoelétricas. Algumas delas utilizam combustíveis fósseis para que possa ser gerada energia. E também são utilizados, esses derivados também são utilizados como combustíveis, como nós já sabemos, na indústria de automóveis e automotores. E eles também são matéria-prima de diversos produtos que fazem parte do nosso cotidiano, como por exemplo, plástico, tem origem no petróleo. A borracha sintética, que veio a substituir aquela borracha vegetal na qual o Brasil foi líder mundial durante muito tempo no final do século XIX e no início do século XX. E daí nós vamos ter nylon e vários outros derivados do petróleo. Deixa eu colocar aqui para que tu saibas que isso aqui são derivados do petróleo. Que normalmente quando nós pensamos em derivados do petróleo, o que vem logo na nossa cabeça é óleo diesel, gasolina, querosene, mas existe uma infinidade de derivados de petróleo, como por exemplo aqui a borracha sintética, o plástico, o nylon, nós temos o asfalto que tem origem nos resíduos do petróleo e tantos outros. É interessante quando nós falamos da exploração, da utilização do gás, da utilização do petróleo, ela vai aumentar exponencialmente na Segunda Guerra Mundial. Obviamente, o motor a combustão, antes disso, ele foi um grande propagador da utilização do combustível fóssil. Como nós temos aqui exemplo, os primeiros automóveis. Aqui é o chamado modelo Ford T, que foi um dos primeiros modelos fabricados por Henry Ford lá nos idos do final do século XIX, especificamente início do século XX. Mas o que é interessante, como eu te disse, é que essa exploração de petróleo e gás natural ela vai aumentar exponencialmente após a Segunda Guerra Mundial. De que forma? Vai haver um avanço tecnológico, só que o avanço tecnológico ele vai necessitar de cada vez mais energia, de cada vez mais combustível, e apesar de todos esses avanços que o homem promoveu, principalmente no final do século XX, com a Revolução Informacional, o homem ainda depende, direto ou indiretamente, de derivados de petróleo para a nossa sobrevivência. Os derivados de petróleo eles estão presentes em praticamente tudo que abrange a nossa vida: alimentos, vestuário, transporte e construção. Isso é só para você entender a importância que o petróleo tem e a origem dele, que nós não conseguimos, por exemplo, nos dissociar dessa utilização do petróleo e que cada vez nós estamos mais dependentes deles e também sabemos que quanto mais o tempo passa, menores são as nossas reservas de utilização deste recurso natural fóssil, um recurso não renovável.